De Miranda a Porto Canudo. Parte 4. Do Miranda a Porto Canudo. Recordemos então da chegada a esse ponto no dia 27 de maio de 1867, em que a expedição chegando aí vê o velho guia expirar insensível à vista do que fora sua fazenda. E, no meio do acampamento, ao amparo dos amigos, foi enterrado, sob uma tosca cruz de madeira, em terra que lhe pertencia, local onde outrora era teto hospitaleiro dos viajantes, que encontravam agasalho e abundância de tudo. Como reporta Toné, o Sr. Francisco Lopes já havia indicado na época do avanço para a fronteira as variações diretamente de sua fazenda até Bela Vista. E, após o combate do Inhandipá, assumiu então, guiar em sentido inverso, esse tal caminho para a retirada. E assim cumpriu rigorosamente o prometido, refazendo o profeta Moisés, salvando a coluna e morrendo por todos, à vista da terra da promissão, sem ter podido adentrar a ela, de onde, cujas laranjas, trazidas já pelos primeiros exploradores, começariam a amenizar a terrível fome. A coluna ficara estancada diante do rio, que crescera de modo assustador, bramindo e espumando nas raízes descobertas das árvores da margem, encobrindo qualquer sinal de val. Não havia nem meios nem condições de se lançar uma ponte. Com o comandante e subcomandante tomados pela doença e a falta de ordens, inflamou a confusão de muitos que, na sensação de liberdade, tentaram atravessar o rio, mas os mais fracos ou infelizes, traídos pelas suas próprias forças, desapareceram no torvelinho das águas. 2 nomes de soldados constam na relação de afogados na ocasião: Caetano Vieira Gonçalves e Manuel Benedito. O coronel, quase agonizante, determina que o corpo de cavalaria transponha o rio e monte guarda no pomar, até que ele mesmo possa proceder à justa distribuição das frutas. Sob as vistas de tumultuosa massa de homens, o capitão Rufino, comandante do corpo, foi o primeiro a transpor, levado em uma pelota de couro. O cólera ainda graçava. O corpo de artilharia acabara de desaparecer, apesar de seu comandante, o tenente Nobre de Guzmão, ter dado contínuo exemplo de dedicação aos doentes e, incutindo em seu grupo esse hábito de cuidados ignorados pelos outros corpos. Dia 28. Diz ainda Toné. A desolação tomava a todos e o alto nível das águas insuflava a impaciência. A apatia do comandante e subcomandante tomados pela epidemia fazia afrouxar a disciplina. Apesar das ordens, um capitão do 20, Antônio Dionísio do Souto Gondim, meteu-se todo vestido dentro de uma pelota, puxada por 2 nadadores. Porém, no meio da travessia, foi levado pela correnteza à vista de todos. O acampamento tornou-se deserto, visto os soldados afluírem para a margem do rio. E os doentes, transpondo algumas braças de um pântano que cercava o acampamento, buscarem as sombras de um bosque que ladeava a estrada que era a de Miranda. Aliás, essa informação nos faz entender que essa estrada devia se conectar ao caminho que ligava antes da guerra Bela Vista a Miranda, passando pela fazenda dos Bruzuíque, na atual região de Bonito, e que foi também usado pelo então coronel Resquim durante sua viagem como espião antes da guerra. Nesse mesmo dia 28, morreram algumas mulheres mais abandonadas do que outros doentes. Dia 29, às 7h30 da manhã, o coronel Camisão, com muito esforço, levantou-se do couro em que estava deitado, apoiando-se no capitão Lago, e, voltando os olhos, já vidrados, para o seu camarada, disse: Salvador, dá-me a minha espada e o meu revólver. Tentou afivelar o talim, mas deixou-se cair no chão. Murmurou: Mandem seguir as forças, eu vou descansar. E assim expirou. O tenente-coronel Juvencio, a alguns passos dali, em uma barraca aberta a todos os ventos, estenderia seus sofrimentos até às 3h da tarde. A uns 50 metros do acampamento, numa cova aberta debaixo de uma alentada árvore, foi enterrado o coronel Camisão com seu uniforme e suas insígnias, e em outra, cavada logo à direita,
foi o corpo do tenente-coronel Juvencio. Logo os oficiais se reunindo e, observando a legislação posta pelos avisos do Ministério da Guerra, verificam que quem deve assumir o comando da expedição é o major efetivo na primeira linha, José Tomás Gonçalves, e então o tenente-coronel em comissão, Enéas, em conveniência das circunstâncias, dá parte de doente e passa o comando de seu batalhão ao seu imediato, major em comissão José Maria Borges. Ao meio-dia, reuniu-se o Conselho dos Comandantes e o Major Gonçalves, sem o menor preâmbulo, assume o comando da expedição. O rio, entretanto, baixara e oferecia já um val contínuo, embora a correnteza das águas impusesse dificuldades. O novo comandante iniciou, garantindo a comunicação entre as margens, por meio de um cabo fortemente amarrado às árvores, em ambos os lados. Tão logo os suprimentos de laranja chegaram na margem do acampamento, a epidemia diminuiu e quase cessou. A disciplina também foi restabelecida. Relata ainda Toné que, nesse dia, chegou no acampamento um dos míseros abandonados no dia 26. Pela história que ele reporta, seria um outro, que não o cabo Calixto Medeiros. Dia 30. Foi dada a ordem de transposição do rio e, agarrados ao cabo estendido, passou inicialmente todo o 20º Batalhão. Em seguida, por iniciativa, os coléricos que, com grande esforço, chegaram à outra margem, embora alguns tenham perecido na correnteza. Com 2 batalhões em cada margem, o comandante determinou que, no dia seguinte, seria transposta a artilharia. Dia 31. Foi notável a participação de todos. A primeira peça correu firme pelo cabo estendido quando puxada por várias juntas de bois. A segunda peça foi menos feliz. Escapou das alças e caiu no fundo do rio. O soldado da margem mergulhou imediatamente e, depois de 2 ou 3 tentativas, conseguiu amarrar uma corda ao redor do canhão, que serviu para puxá-lo. Essa faina continuou nessa mesma tarde e na manhã seguinte. Esse lugar foi marcado tempos depois pelo general Rondon, que fez passar por ali a linha telegráfica. Eis alguns projéteis encontrados no dia 24 de junho de 2018, junto ao local onde teria sido a casa do Guia Lopes. Dia 1º de junho, após o encerramento da transposição, reunidos em torno da casa de Lopes e, sem nenhum descanso, já iniciando a marcha, sofreram um ataque pela retaguarda. Os paraguaios já haviam transposto o rio também. O capitão Pisaflores, com seus atiradores, rechaçou esse ataque. Esse fato fez com que a marcha só fosse retomada ao cair da noite. Sob o anúncio de uma tormenta que se avizinhava e a escuridão mais cerrada, aceleravam o passo na urgência de transpor, a todo custo, a distância até Niuaque. Iniciaram a marcha rápida, tendo à frente o capitão José Rufino, que bem conhecia o caminho, que era largo e plano. Logo também iniciou um burburinho e ameaças entre os padioleiros, que se revezavam em carregar os últimos doentes que restavam. Mas apenas bastou a presença do novo comandante, com a espada levantada, para que voltasse a disciplina, e guardou-se daí em diante um profundo silêncio em toda a coluna. De repente, no meio da estrada, um posto paraguaio que, com o barulho dos ventos e o rolar dos trovões, não percebeu a aproximação da coluna, e, com o nosso ataque à baioneta, retiraram-se a toda pressa, abandonando algum gado que, imediatamente, foram carneados, e parte da carne ingerida foi apenas chamuscada. Sem demora, prosseguiram sob chuva, ainda com inúmeras paradas, para esperar a artilharia que sofria com os atoleiros. Caminharam até às 4 horas da manhã, já do dia 2, quando fizeram um alto para descanso. Dia 2, 6 horas da manhã, reiniciaram a marcha com o tempo melhorado, e vendo por toda a parte da estrada as marcas dos cavalos dos paraguaios, que já iam à frente. Diz Toné que, ao atravessarem uns cerrados espessos, afrouxaram a formação porque sabiam que só tornariam a encontrar planície descoberta após o Canindé. Esses dizeres de que a tropa já conhecia a topografia dessa área não deixa explícito se essa informação fora dada pelo pessoal do 1º de Cavalaria ou se foi reconhecida da época em que fizeram o avanço para a colônia de Miranda.
O mapa de 1926 dá uma possibilidade de consideração como antigo caminho. Embora o tempo marque bem as interferências do pós-guerra, que foram a desagregação dos antigos polos desenvolvidos e das famílias que os dominavam, e ainda a chegada de novos ocupantes que abriram outros locais e, consequentemente, novos caminhos, fazendo desaparecer ou modificar aqueles de outrora, haja vista o da colônia de Miranda e seus pousos intermediários. Às 3 horas da tarde, após 7 léguas de marcha, chegaram no rio Canindé. Em suas margens, encontraram os cadáveres de um mercador chamado Apolinário, que regressava da Machorra, e de uns vaqueiros, que traziam um suprimento de gado para a coluna, a quem os paraguaios acabavam de matar. Havia ainda destroços de toda a sorte e restos esparsos do saqueio, semeados por toda parte. Transposto o rio, caminhou-se ainda algum tempo antes de acampar. O comandante, para dar aviso a Nioaque de que a coluna se aproximava, ordenou uma descarga com os 4 canhões e um fogo rolante de todos os batalhões. Esse exercício aumentou e muito o moral da tropa, que já demonstrava ter superado todas as intempéries dos dias anteriores. Dia 3. Costeando a margem esquerda do rio Nioaque, percorreram rapidamente a distância até a vila. Ao atravessarem o rio Nioaque, acharam na sua margem direita vestígios recentes da passagem de um numeroso corpo de cavalaria, grande quantidade de papéis rotos e restos de livros de registros administrativos da expedição, provenientes de alguma carreta brasileira, destruída pelos paraguaios. Tênues rolos de fumaça no horizonte os fizeram acelerar o passo. Às 3 horas da tarde, chegaram ao meio das ruínas da vila em chamas. A infantaria paraguaia, em retirada, ainda entrincheirou-se no cemitério antes de cruzar o rio Urumbeva. A povoação, abandonada e devastada, era apenas um montão de destroços fumegantes. O vasto armazém, com esteis inflamados, mostravam pilhas de sacos de arroz, farinha e sal carbonizados por fora. Aqui e ali estavam cadáveres por terra, todos de brasileiros, e, dentre eles, vários que haviam abandonado as fileiras. Um deles, de pés e mãos atados, fora sangrado, como se sangram os porcos. Outro, crivados de ferimentos. E, uma velha, degolada e com seios cortados, nadava no próprio sangue. A coluna acampou por trás da igreja, na vasta esplanada, apoiando-se na mata do rio, e houve farta distribuição de alimentos. Dia 4. A igreja, que havia sido transformada em depósito de munição, ainda guardava muito desse material, fazendo parecer que os paraguaios não tiveram tempo de removê-lo. Deixaram ainda os paraguaios um monte de objetos atrativos, que escondia por baixo um barril de pólvora com rastilhos espalhados, e um desafortunado soldado, encontrando um isqueiro em meio aos objetos, resolveu fazer uso dele, apesar de haver sentinelas para que nenhum fogo fosse feito por perto. Houve uma forte explosão. O fragor e o abalo foram terríveis. Por sorte, o edifício resistiu. Soou o clarim, pois julgava-se que era o inimigo, e os corpos se formaram. Da igreja viam sair, em meio aos novelos de fumo, fantasmas enegrecidos e avermelhados pelo fogo. Uns com roupas chamejantes, outros completamente nus, com a pele caindo aos pedaços, soltando rugidos, rodopiando e contorcendo-se, já nas angústias da agonia. 9 morreram logo ali. Sargento Antônio Timóteo Carneiro. As Pensadas, Bento de Arruda Botelho e Manuel da Paixão. Soldados: Benedito José de Siqueira, Bernardo Rodrigues Seda, Francisco Antônio das Chagas, João Pereira de Souza, Joaquim Sapim de Andrade e José Félix de Azevedo. Uma singela placa com os nomes dos heróis marca o fato
na praça central de Nioac. Dia 5, a marcha recomeçou e, transpondo o rio Urumbeva, foram se deparando com destroços de carretas queimadas pelos paraguaios, além de objetos e cadernos desfolhados com escritas reconhecidas pelo próprio Toné, atirados ao largo da estrada. A marcha seguiu tranquila até o Ribeiro da Formiga, junto ao qual acamparam. Dia 6. Tomaram direção norte-nordeste, seguindo a estrada, com numerosas moitas de Taquarussu e quase sem a ofensiva paraguaia. Fizeram alto nesse dia, perto do Ribeirão Areias, e ali acamparam. Dia 7. A marcha desse dia não atingiu as 4 léguas necessárias para alcançar a passagem do rio Taquarussu. Dia 8. Ao chegarem às suas margens, notaram que a elevação de suas águas não permitia sua transposição. Ali mesmo acamparam. Nessa noite, houve então uma última batalha, mas de clarins. Em meio aos toques, diziam os paraguaios que se retiravam. Dia 9. Atravessaram o rio Taquarussu. Dia 10. Com 2 léguas de marcha, atingiram o riacho Dois Córregos. Dia 11. Chegaram ao Porto Canuto, na margem esquerda do rio Aquidauana. Um desenho do Toné reaviva o local. Hoje, a mesma linha divisada, mas de um ponto afastado da margem, que uma grande mata se apossou e dificulta a visão. À margem do rio, onde os retirantes se revigoraram, na época, cristalinas águas. Também um monumento marcando o local e reverenciando os heróis. Nesse acampamento foram atualizados os registros e documentos a serem remetidos à corte. Sobre o efetivo, diferentemente do que apresenta o próprio Toné em seu livro A Retirada da Laguna, em relação ao efetivo, ele mesmo assina o mapa, datado de 15 de junho de 1867, enviado à corte, os seguintes números. Relação numeral de falecidos e extraviados. Mortos em combate, 30. Feridos, 41. Extraviados, 1. Falecidos por cólera, 174. Moribundos abandonados, 122. Explosão em Nioac, 9. Afogados, 3. Total, 380. Total da força formada, 1.386. Portanto, dos 2.084 saídos de Nioac, concluímos então haver 318 expedicionários com paradeiro desconhecido. Dia 12. Foi publicada a ordem do dia pelo Major José Tomás Gonçalves, em alusão aos 35 dias de terríveis sofrimentos que demoraram em regresso, ressaltando as demonstrações de honra na constância dos valores, como servidores da pátria. Uma medalha foi instituída, laureando os participantes desse evento heróico. Foi nomeada Constância e Valor. E hoje, os que aqui se nutrem, à sombra do pavilhão verde e amarelo, proclamam toda a honra aos que fizeram essa história. Nessa história de nomes, caminhos acontecidos, existem inúmeras lacunas, cujas respostas podem estar guardadas nos mais insabidos arquivos. E somente uma busca incessante trará à lume o que hoje ainda se oculta, evitando assim proliferar a imaginação dos aventureiros. Fica aqui o convite para que se dê continuidade, em clarear todos os detalhes dessa história. Foi bem aqui, nas dependências da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada, em Jardim, Mato Grosso do Sul, no dia 20 de agosto de 2020, foi inaugurada a Sala Museu da Retirada, para abrigar memórias e peças que pertenceram à expedição, encontradas em alguns dos lugares por onde transitou ela naquela fase, dando assim futuro à memória
desse heróico passado.